Olá, como que você tá? Como tá o seu coração? Como que tá o seu cansaço físico, mental? Eu não sei como tem sido para você, mas o convite de Jesus para nós é que nós possamos ir até Ele, porque Ele nos dará alívio e descanso. Talvez você tenha andado sobrecarregado espiritualmente, fisicamente, porque você não tem descansado onde é para você descansar. Essa semana eu vi uma frase que dizia que o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés da cruz. Por isso meu convite para você agora é ajoelhe aos pés da cruz, se renda, se entregue, pare de carregar esse peso e coloque o peso que está em você em Jesus Cristo, porque Ele quer relacionamento com você, Ele quer viver com você. Então pare de viver por coisas que não vale a pena e comece a viver por Jesus Cristo. Ora comigo agora. Pai, tira de nós, Deus, esse fardo que temos carregado, que o Senhor não quer que a gente carregue, Pai, porque o maior peso o Senhor já carregou naquela cruz. Que possamos viver carregando as nossas cruzes, Pai, porque aquilo que o Senhor quer de nós é relacionamento, é convívio, Pai, e assim o Senhor vai nos usar. Fale ao nosso coração nessa noite, Pai, tire de nós todas as escamas, tire de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Receba agora o nosso louvor, nossa adoração, Pai, que possamos Te louvar, Te adorar com tudo que há em nós, com toda vontade, com todo vigor, com toda força, rendendo louvores e graças, porque é tudo que o Senhor merece, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos, amém. Vamos louvar, mas faça diferente, louve com vontade, louve com força, renda a Deus tudo aquilo que Ele merece, honra ao Senhor através desse louvor nesse momento. Vamos juntos? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declara aí. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Diga: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo em compromisso
você. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando, diga aí, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Peça a Ele na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Peça a Ele a realidade do céu. Deixa o céu descer. Deus, venha sobre nós. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o
Pode dizer na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Clame pelo céu no seu lar neste momento. Deixa o céu descer. 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 E dele teu é o reino teu, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Hoje quem nos trará uma mensagem muito edificante é um amigo meu lá de São Paulo, pastor Bruno Ramos. Hoje ele é pastor na primeira igreja batista de Mogi das Cruzes e ele é um cara fenomenal que eu tenho muita admiração por ele. Participou com a gente em uma live também e é uma honra poder trazer ele para pregar aqui, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Anote, faça aí os seus rascunhos, presta atenção para depois você poder meditar durante a semana no que Deus vai falar ao seu coração. Vamos orar por ele? Deus, obrigado pela vida do pastor Bruno, Pai, pelo seu ministério, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele. Obrigado pelo seu casamento, seus 2 filhos também, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada vez mais a vida desse homem do Senhor e que hoje o Senhor use ele para trazer uma palavra de força, uma palavra transformadora e uma palavra que vai nos aproximar de Ti, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Olá, queridos da PIB de BH, tudo bem? Quem fala aqui é o pastor Brunão. Quero começar essa palavra agradecendo ao meu amigo Renan pela oportunidade de levar essa mensagem até vocês. Obrigado também ao pastor Juan, pastor Juan e o pastor Renan, essa dupla aí que tem feito a diferença com vocês. Bom, quero compartilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Hoje estou vivendo um tempo novo, assim como o Renan, nossa transição foi muito parecida. E eu quero compartilhar algo sobre aquilo que o Evangelho chama a atenção quando eu faço uma leitura um pouco mais madura, no sentido de que o tempo vai mostrando para a gente o que realmente importa. Então eu queria que você abrisse comigo Marcos capítulo 5, de 25 a 34. A minha versão diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado imediatamente. Cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher,
Sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Ele vai contar sobre uma mulher que por 12 anos vivia um problema intenso de saúde. Mas esse problema não era tão simples. Aqui o contexto é Jesus voltando no barco, ele já se depara com Jairo no começo da caminhada, uma multidão já o seguia, e ali Jairo pede que Jesus vá até a casa dele para ver o que havia acontecido com sua filha, que estava à beira da morte, que estava muito mal, e nesse caminho Jesus se depara com essa mulher. Interessante desse texto, e ele me chama muita atenção, com os pormenores. Nós somos muito tendenciosos a olhar para esse texto e pensar nele na forma de cura física, aquilo que Jesus fez pela mulher, mas para mim vai muito além. O texto diz alguns detalhes que nos ajudam a entender. Se você lembrar da lei cerimonial, que aqui está ainda em evidência, essa mulher não tinha uma vida social. Essa mulher, por conta do fluxo de sangue, ela vivia um grande problema, que era o problema de viver à margem. Ela não era aceita. Se esse problema veio quando ela já era adulta e era casada, isso dava o direito do marido de terminar, de divorciar. E se essa doença veio desde a sua adolescência, ela não teria se casado e nem tampouco tido filhos, porque essa doença não permite ter filhos. Então nós estamos diante de uma história onde essa mulher nem sequer é aceita dentro do próprio lar. Ela não é aceita na sociedade, ela não pode prestar culto, ela não pode estar com as pessoas, ela é tida como a diferente no sentido de imunda. E aqui acontece algo fenômeno. Veja que o texto está dizendo que Jesus está cercado por uma multidão e que essa mulher ouviu falar dele e pensou: essa é a oportunidade que eu tenho. E aqui me chama muita atenção esse aspecto de que, por ela não ser aceita, por ela não estar em qualquer lugar, provavelmente esse encontro, essa ida até Jesus, não foi simples. Eu já imagino alguém coberta com panos, tentando esconder o rosto, porque na questão da lei cerimonial, alguém com fluxo de sangue, se só tocar no outro, o outro também já fica impuro até o fim da tarde, tem que tomar banho, e aquilo inviabiliza a sua vida social. Então eu fico pensando o que aquela mulher não fez. Olhando para tudo isso, olhando para hoje, a forma que eu faço as leituras bíblicas, que a cura nunca tem o fim simplesmente na cura, além da questão da evidência de Jesus, a cura também tem essa pegada no sentido de trazer uma lição, e nem sempre uma lição física. Eu queria, através desse texto, deixar algumas coisas que possam somar ao seu coração. Não sei ainda qual é o contexto de BH na questão de social, mas estamos todos passando por crises, por dificuldades, e o meu grande desconforto do momento, até na igreja que tenho tido o privilégio de servir, é qual tem sido o papel da igreja na sociedade. Qual tem sido o papel da igreja no mundo, no sentido de o quanto temos sido luz, o quanto temos sido sal, para fazer a diferença e mudar a realidade de pessoas que realmente precisam de Jesus. Então, quando eu olho para todo esse texto, para todo esse contexto, eu fico imaginando o que é alguém gastar tudo que tinha, o que é uma doença. Você já ficou doente 12 anos? Não é uma coisa de se pensar e falar: meu Deus, como pode? 12 anos. Eu já lembrei de todo tipo de doença que eu tive, eu acho que nenhuma durou mais do que um mês. Nunca durou mais do que uma semana, na verdade, porque geralmente é uma gripe, algum problema. Mas essa mulher não, essa mulher convivia com isso, provavelmente não era de nascença. Ela teve esse problema do fluxo. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que chamam a atenção. A primeira delas é que a religiosidade é o maior perigo do cristianismo. Veja aqui no verso 24 e 25, ele vai trazer essas evidências. Aqui, eu anotei até que a mulher carregava um enorme problema de ordem física. E por conta da religiosidade, ajuntava isso a algo ainda pior de ordem social e de ordem religiosa no sentido pejorativo. Ali existe um contexto que a gente tem trazido para os dias de hoje que muito me preocupa. Nós queremos escolher quem tem o direito de adorar a Deus. Nós queremos escolher qual é o tipo de pureza inventada por nós homens que permite que alguém esteja na presença de Deus. Essa semana eu conversava com alguns amigos e como a gente tem dificuldade com temas, por exemplo, de homossexualidade. E aí a minha pergunta para eles era: por que existe igreja para homossexual? Ao mesmo tempo que a gente critica, nós devemos pensar que ela só existe, que é porque um dia nós, igreja, fechamos a porta. E a minha pergunta para eles na sequência foi: por que nós podemos ter um anseio e um desejo pela presença de Deus e eles não podem?
Então, esse contexto dessa mulher me ensina a entender que a religiosidade, ela pode afastar as pessoas da presença do Pai. Nós não temos esse direito, nós não podemos fazer isso. Então, o que nós devemos estar atento, baseado no livro, na história da mulher do fluxo de sangue, é que não existe a impureza que Jesus, ao tocar, não converta em pureza. Não existe processo de vida que, ao se defrontar com Jesus, não tenha um novo rumo. Talvez você esteja aí assistindo esse culto e pensando: como eu queria estar na igreja, como eu queria fazer parte desse time, como eu queria frequentar esse ambiente, mas por causa e aí você mesmo completa, eu não posso, eu não tenho direito. Então, olhando para esse contexto, o meu primeiro desafio nesse primeiro ponto é que nós possamos ser a igreja que acrescenta e soma, e não mais a igreja que divide, não mais a igreja que subtrai. Eu lembro que uma vez eu escrevi um texto baseado no livro de Atos 2, do 42 até o fim, e o meu resumo do texto foi: a igreja primitiva dividia bens e ajuntava pessoas. Por que a igreja dos nossos tempos junta bens e divide pessoas? É porque nós ainda estamos perdendo tempo com coisas secundárias e estamos querendo escolher quem tem o direito da presença do Pai. Me lembro de uma frase do Ziel Machado, que diz: aquele que chama Deus de Pai não tem direito de escolher o irmão. Então, primeira coisa, não permita que a sua religiosidade seja o portão que impede de ver a Deus. Deixa vir todo mundo, venha como estás. Segunda coisa, o que ela ouviu de Jesus foi suficiente para crer que ele tinha total poder para mudar a história, conforme diz no verso 27. Ela ouviu. Queridos, 2 dicas para esse ponto. A primeira coisa é que, independente daquilo que você está passando, independente da sua dificuldade, independente da sua enfermidade, se você ouviu falar de Jesus, acredite. Olha que texto interessante. Quando Jesus para, e eu quero que você visualize isso aqui, ele para em meio a uma multidão e ele fala para os discípulos: alguém me tocou. E se não me engano, Marcos não diz, mas Lucas vai dizer que Pedro responde dizendo assim: mestre, como assim alguém me tocou? Tem uma multidão seguindo a gente, tem um monte de gente seguindo a gente, estão te tocando faz muito tempo, desde que você saiu do barco, você é pop, você está nas paradas de sucesso, todo mundo já ouviu falar do Senhor. Mas existiu um toque especial, existiu um toque diferente, existiu alguém que ouviu quem Jesus era, não pelo que ele podia proporcionar no sentido material, mas alguém que confiou e teve fé dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E aí essa sequência ela é sensacional, porque é uma sequência que diz que Jesus fala com os discípulos, e aí ele vira para ver quem o tocou. E aqui eu quero que você pense como deveria estar essa mulher, porque ela deveria ter pensado assim: quando ele vê que sou eu, quando as pessoas perceberem que sou eu, provavelmente eu vou tomar muita pedrada, né? Eu vou ser achincalhada pela multidão, eu sou impura. Só que o texto também vai dizer que aquela mulher, quando faz aquilo, ela percebe que ela foi curada. Não há mais fluxo de sangue. Imagina, 12 anos, ela toca na roupa, na orla da veste de Jesus e sente a cura. Ela sente o diferencial. E quando Jesus vira, o texto vai dizer na sequência que ela tem coragem de dizer assim: fui eu, Senhor, fui eu quem toquei. E aqui rola um diálogo, rola um olhar, um olho no olho. Então, o que esse texto está nos ensinando? Quando você ouvir falar de Jesus, que ele pode mudar a tua história, confie. Só que sabe aonde isso aqui toca o meu coração? É que só ouvem falar de Jesus quando tem quem fala. Só que aí a minha pergunta para você é: de qual Jesus você tem falado? Esses dias eu também conversava com outro amigo e dizia: meu querido, você tem que sair da linha do acusador. Você está apontando muito o dedo para as pessoas como se você tivesse uma autoridade vinda de Jesus, uma certa procuração para ficar acusando. As pregações, elas podem ser bíblicas, mas ao mesmo tempo elas podem ser afetuosas, chamando as pessoas para provarem disso. O evangelho é algo tão bom que você não precisa guardar para você. Quanto mais você passa, mais chances você tem de promover vida sobre aqueles que não estão vivendo. Então, se você está mal, se você está cheio de problemas, que você seja alguém que esteja ouvindo falar de Jesus. Mas se você está bem, que seja você que vai dizer: você sabia que Jesus vai passar aqui? E ele pode mudar a tua história? Você já ouviu falar? Porque imagina quando essa mulher ouviu sobre os feitos de Jesus. Jesus está voltando nessa viagem de Gadara, onde ele curou aquele endemoniado gadareno que vivia num cemitério que nem correntes o segurava.
Então ela ouviu sobre o efeito. Que tipo de Jesus você tem falado para as pessoas? O que dá bens, casas, carros ou o que dá vida? Ou aquele que só de ser tocado já promove algo que mais ninguém pode te dar? Ouça falar de Jesus. Estando bem, fale de Jesus. E a terceira coisa é que esse Jesus que nós cremos é o Jesus que muda a nossa realidade, muda o nosso problema físico, mas também muda o nosso apelido. Essa é a parte que mais toca o meu coração desse texto, porque o final do diálogo entre Jesus e essa mulher é quando Jesus, então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A mulher que era chamada de imunda, a mulher que era chamada de pecadora, a mulher que não podia frequentar nenhum ambiente, a mulher que não tinha uma vida social, a mulher que não podia prestar culto, a mulher que andava à margem da sociedade, a mulher que não podia sequer ir num restaurante, a mulher que não podia ter amigos porque tudo que ela tocava era impura. Quando ela se encontra com Jesus, Jesus muda toda a realidade dela. Por isso que eu vou reafirmar, esse texto não quer falar somente de cura física, ele cura a alma. Ele põe de volta na sociedade. Ele chama a pecadora imunda de filha. Então, a partir de agora, muda o nome. A partir de agora, não tem mais a mulher do fluxo de sangue, que não pode tocar em nada ou fazer nada. Tem a mulher que, por causa da fé que teve, ao se encontrar com Jesus, com apenas um toque, muda toda a realidade. Portanto, o reino de Deus não é o reino simplesmente de uma cura física. O reino de Deus, ele devolve vida, ele devolve o prazer da sociedade para aqueles que um dia foram considerados escorraçados, estão fora da jogada. E aqui eu quero concluir essa mensagem, essa pregação, esse bate-papo de amigos, dizendo que se você um dia foi chamado de um monte de coisa, e isso entrou no teu consciente, isso te deixou para baixo, te deixou até se sentindo indigno da presença de Deus. Em nome de Jesus, que você possa tocá-lo e ouvir ele te chamando de filha, dizendo: vá em paz, porque a tua fé já te curou. Se você está bem, promova, seja o ponto de encontro entre pessoas que estão nessa vida com Jesus, para que isso gere vida na vida, para que mais pessoas se libertem da religiosidade e consigam viver a essência do Evangelho. Eu quero te trazer uma reflexão. Já pensou essa mulher no outro dia, podendo acordar cedo e ir até uma padaria, podendo cumprimentar as pessoas, podendo visitar seus pais, podendo ter uma nova vida? E eu fico imaginando as pessoas olhando, e quando olhavam, antes diziam: olha lá, a imunda do fluxo de sangue. Mas no outro dia, as pessoas olhavam e falavam: olha lá, a moça que foi tocada por Jesus e foi curada. E agora ela tem nome, ela é filha. E agora ela é chamada por algo carinhoso. Ela é filha. E agora ela voltou a ter vida. Por quê? Porque ela é filha. Em nome de Jesus, eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que você tem vivido, mas na minha oração, o meu pedido é que ao se encontrar com esse Jesus, toda a sua realidade seja mudada. Não importa o que passou, venha como estás. Apenas toque e deixe que o restante Jesus faz. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Renan, um abraço. Juan, um abraço. Toda a galera da PIB de BH, que Deus abençoe. Sejam agentes de transformação desse reino que é maravilhoso. Um forte abraço e espero um dia estar com vocês para que a gente possa celebrar a vida, o Evangelho e o Jesus de Nazaré que nós servimos. Até mais, fiquem com Deus. Que bênção, não foi mesmo? Por isso eu te peço que você não deixe que essa mensagem caia no esquecimento, mas que durante a semana você reveja suas anotações, que você medite, que você reflita naquilo que Deus falou no seu coração, porque nós precisamos colocar em prática. O que faz uma mensagem ser boa não é o pregador, não é a homilética que ele usou. O que faz uma mensagem ser boa é o quanto nós colocamos ela em prática. Que nessa semana você possa buscar Deus de um jeito do qual você nunca buscou, para você encontrar um Deus que você nunca encontrou antes. Que essa semana seja abençoadora, transformadora e renovadora em sua vida. O que você precisar, pode contar comigo. Se você quer de alguma forma entrar em contato com a gente, manda uma mensagem para esse número que está aqui embaixo, porque vai ser uma honra para a gente poder servir a sua vida. Aqui no nosso canal tem várias mensagens. Se você quer assistir, se você quer ver durante a semana, vai ser muito bom para você. Então não deixe de acompanhar. Se essa mensagem de hoje foi abençoadora, comenta, curta, e é muito importante que você compartilhe para que isso chegue a cada vez mais corações. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e um grande abraço.